O interessante é que a campanha é direcionada para a população em geral e não para grupos específicos. Assim, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais eficaz será a construção sobre ideias erradas acerca da terapia, psicologia e saúde mental. Uma cultura de saúde mental bem estabelecida pressupõe que todo mundo faça que estiver de seu alcance para um mundo mais harmônico e mais atencioso às necessidades substitutivas e objetivas dos indivíduos. Desde a preocupação, senhores vereadores, acerca da possibilidade, e não do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, apresentar a proposta. Peço licença para transcrever fragmento da laureado Eli Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiros, Malheiros, 2014, que propósito anotou. Leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todos os que a Lei Orgânica Municipal não reserva. Expressa privativamente a iniciativa do prefeito, as leis orgânicas municipais devem ser reduzir, dentre as matérias previstas no artigo 61, primeiro e 165 do CF, que as inserem no âmbito da competência municipal são, pois, a iniciativa exclusiva do prefeito como chefe do executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e ante a administração pública municipal, matéria da organização administrativa e planejamento de execução das obras de serviços públicos, criada dos cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autarquia e fundacional do município, regime jurídico e previdenciário dos serviços municipais, fixação e aumento de sua remuneração, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma. Sob esse aspecto, a iniciativa da Casa Legislativa e concorrente com o prefeito municipal, de tal haste que o pedido não pode ser acolhido com esse fundamento, entender o modo diverso, resultaria restringir iniciativa legislativa ao desabrigo do remunus clause da cláusula constitucional e assim implicaria caráter quartar de todo o exercício do poder legislativo local. Neste particular, excelências, o projeto de lei número 033/22 não invade a competência do burgomestre na relação às áreas de planejamento, organização e gestão administrativa de sua competência exclusiva, notamente porque não somente autoriza sem obrigá-la a fazer. Assim, salvo o melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Ibatinga, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 033/22, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, datado 16 de novembro de 2022, que institui no município de Ibatinga, Goiás, a campanha Janeiro Branco e da outras providências, motivo pelo qual pode ser regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, a linha C do regimento interno da Câmara Municipal de Ibatinga, Goiás. Por maioria simples, aplica-se subsidiariamente os artigos 47, caput da Magna Carta 15 da Lei Orgânica Municipal, a 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibatinga, Goiás, pelos nobres vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira
da Silva, OAB 16751. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Projeto de Lei número 033/2022. Do relatório. Vereadora Fernanda Moura da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Urbaniana, Goiás, solicitou e essa comissão a elaboração do parecer para análise do projeto de lei número 033/lei de 16 de novembro de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre-se registrar que o papel fundamental dessa comissão e de realizar o controle preventivo da constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais, materiais e a Constituição Federal, a Constituição Estadual, com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma de análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade, não cabendo dessa fase o processo legislativo da comissão de juízo, valor quando o mérito do projeto, o mérito deverá ser analisado pelo agrégio plenário dessa Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que institui o município de Urbaniana, Goiás, a campanha Janeiro Branco e dá outras providências. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente foram apresentadas emendas, é o relatório da análise. Verifica-se o plano, não há vício indicativo da matéria e de competência do Poder Legislativo local, por consequência dos requisitos formais de constitucionalidade foram atendidas. Quanto ao aspecto material, não vislumbro a natureza legal e a constitucional, pois o nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que se redigido de forma técnica e correta, atendem o conteúdo dos aspectos da Lei Federal Complementar número 95/1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe do voto do relator. Ante o exposto, tendo à vista a compatibilidade formal do material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Urbaniana, Goiás, aos 14 dias do mês de novembro de 2022. Rosemar José da Silva, relator da CCJ, vota como relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da comissão: relatora Camila Cristiana Borges, presidente Nilton Nunes de Moraes, membro Rodrigo Gomes de Belém. Relatório: veio o exame dessa comissão o projeto de lei número 033/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém, que institui no município de Urbaniana, Goiás, a campanha Janeiro Branco e dá outras providências. O projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça, tanto que a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação do plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é a medida que se impõe com o voto da decisão da comissão. Ante ao expor, somos pelo acolhimento do projeto,
no termo do voto da relatora. Câmara Municipal de Banheira, Goiás, 14 de novembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura. Em discussão, projeto de lei número 33 de 2022. Vereador Rodrigo. Senhora presidente, senhores colegas vereadores, gostaria de elucidar, fazer uma síntese com relação a esse projeto, que o Janeiro Branco é um mês dedicado à conscientização para cuidados com a saúde mental. O mês foi escolhido porque é nele que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano vindouro. A campanha foi criada com o intuito de incentivar as pessoas a mudarem suas vidas, buscarem as que a fazem mais felizes, voltar os olhares do mundo para que se passe na cabeça de cada um de nós. É chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental, que tem tanto assolado não só a população brasileira, mas como todo o planeta Terra. O objetivo é colocar esse tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional, algo que gera impactos preocupantes em nossa sociedade no contexto geral e atual. Sem mais para menos, senhora presidente, essas são as minhas palavras. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vereadora Camila. Rodrigo, mais uma vez, parabéns por sua propositura. A gente sabe tanto que é importante, ou principalmente depois do aumento, né, de casos aí depois da pandemia. Então, mesmo que haja trabalhos isolados já com esse tema, eu acho que é importante ter um mês, ter mais eloquência, dar mais evidência, né, para esse tema. Eu acho que, mais uma vez, você está de parabéns em olhar para esse público. Se a mente não vai bem, né? Imagina se a gente não consegue ir bem em nenhum setor da nossa vida. Então, parabéns. Vereadora Neuza. Também, mais uma vez, quero parabenizar a sua propositura, dizer que, imagina um mês de janeiro ser focado, né, nessa finalidade. Será muito bom para o nosso município, para o nosso povo, que muitas das vezes aí, sem condições, né, até mesmo de um tratamento, né? E quantas pessoas que às vezes estão ali e não aceitam. Aí é um desenvolvimento para que a pessoa, né, abra a mente dos parentes, né, para que ele vá tratar. São favoráveis. Tá? Vereador Ilvanei. Também quero parabenizar o vereador Rodrigo pelo projeto, muito importante, né, Rodrigo? Porque às vezes tem muitas pessoas que estão doentes, não sabe que está doente. Né? O problema é que só quem tem o conhecimento que sabe a tristeza dessa doença. Então, parabéns, desde já sou favorável. Vou votar comigo. Vereador Vando. Mais uma vez estamos aqui, né? Quero parabenizar mais uma vez pela propositura, nobre vereador Rodrigo. Dizer que quando se trata de saúde, né, a gente estamos aí, né, sempre apoiando aquilo que estiver ao nosso alcance. Mais uma vez, sobressai com esse projeto aí, esse ofício que traz para seu benefício as pessoas que têm problema mental, né? Não só isso. Depois de uma pandemia tão complicada, igual disse a Camila, é complicado, né, dar seguimento. O novo vereador Ivanei falou que tem muitas pessoas que já aconteceu na minha família, pessoas que viveram uma vida toda, no final da vida que foi descobrir que tinha uma deficiência mental, da qual já era tarde para ser cuidado. Eu estou contigo, você sabe que a gente está aí para apoiá-lo nesse projeto aí que é de suma importância. Obrigado. Vereador Samuel. Também gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo pela propositura. É de extrema importância, a gente sabe a necessidade de cuidar bem da mente hoje em dia. Então pode contar com o meu apoio. Mais alguém? Declaro encerrada a discussão, colocando em votação. Como vota o vereador Ilvanei? Favorável.
Vereadora Camila. Favorável. Vereadora Neuza. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Rodrigo. Favorável. Vereador Rosemar. Parabéns, favorável. Vereador Samuel. Favorável. Vereador Vando. Favorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do parecer jurídico dos relatórios das comissões permanentes, todos em relação ao projeto de lei número 34 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal, datado de 18 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições bancárias para a aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina solar fotovoltaica e da outras providências. Abadiânia, aos 30 dias do mês de novembro de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município sobre o projeto de lei número 34, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 18 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com instituições bancárias para a aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina solar fotovoltaica e da outras providências, levando-se para tanto algumas considerações. Considerando que o ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz encaminhou a esta Casa de Leis o projeto de lei número 34, solicitando a ciência legislativa para que segundo o artigo 1º da propositura, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito do tipo financiamento junto a instituições bancárias nacionais com a finalidade de, primeiro, aquisição de equipamentos destinados à modernização da iluminação pública com tecnologia LED, observada a legislação vigente. Segundo, aquisição de kits completos de usina solar fotovoltaica. É de se esclarecer que a proposta prevê ainda em seu artigo que fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no montante de até R$ 13.456.905. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no montante de R$ 13.456.905,62 para aquisição de material elétrico com tecnologia LED e de kits completos de usina solar fotovoltaica, recurso vinculado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Aqui peço licença para chamar a atenção para um ponto importante, de menor importância até, que versa sobre o nome dado à pasta no artigo 5º da proposta, Secretaria Municipal, Transporte e Serviços Urbanos, enquanto em nossa cidade temos a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. Essa sim compete para o Serviço de Iluminação Pública, conforme dispõe o inciso 12 do artigo 35 da Lei Complementar Municipal número 28, de 12 de abril de 2017. Nada que não possa ser corrigido por ocasião da emissão de autógrafo de lei, caso aprovada essa iniciativa. Considerando ainda que a matéria imposta em questão, a este assessor encontra amparo legal nas disposições contidas no artigo 167 da Carta Magna e ainda nos artigos 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Peço licença, excelências, para transcrever os dispositivos legais supra-invocados, iniciando por aquele da Constituição Federal. Artigo 167. São vedados: primeiro, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4.
a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para ações de serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, artigo 212 e 37. E a prestação de garantias às operações de créditos por meio de antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição, o remanejamento ou a transparência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. 10. A transparência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita pelos governos federal e estadual e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo pensionista dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais, de que trata o artigo 195, 1A2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefício do regime geral da Previdência Social, que trata o artigo 201. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156. Dos recursos que tratam os artigos 157, 158 e 159, 1A e B e 2, para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para pagamento de débitos para como esta, incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. E agora, há aquelas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. E artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço da dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. E 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Ainda artigo 42. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Da mesma forma, o artigo 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e seja precedida da exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos
1. O superávit financeiro aprova apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou todos de dotação orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operação de crédito autorizada em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a eles vinculadas. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Parágrafo 4º. Para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. E também o artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Inclusive, o artigo 45, onde os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. E, finalmente, o artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Da análise dos dispositivos legais invocados se inclui, excelências, que para a abertura de créditos adicionais, créditos suplementares e créditos especiais é imprescindível a prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos correspondentes, e ainda a abertura de créditos extraordinários que procederá mediante mero decreto do Poder Executivo. Considerando, por fim, que a competência administrativa do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz e suas atribuições com relação à matéria em questão estão disciplinadas pelo artigo 62, incisos 1 e 19, 1 e 24 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma de casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 24. Contrair empréstimos e realizar operações de créditos mediante prévia autorização da Câmara. Senhores vereadores, deixando o tecnicismo jurídico de lado, o certo é que o prefeito municipal está pleiteando a autorização da Câmara para contratar empréstimo de até R$ 13.456.905,62, destinado à aquisição de equipamentos destinados à modernização da iluminação pública, da tecnologia LED, bem como kits completos de usina solar fotovoltaica. Aqui registro que o valor pode, a princípio, parecer alto, mas é preciso esclarecer que investir na melhoria da eficiência da iluminação pública pode gerar significativa economia de valores gastos com energia aos cofres públicos. A iluminação pública de LED, que em tradução significa diodo emissor de luz, é uma medida cada vez mais presente nas cidades. Os benefícios proporcionados para a administração pública e para a população têm impulsionado as políticas de incentivo para a mudança gradativa das luminárias em todo o país. O LED é um tipo de tecnologia em constante avanço na iluminação. Esse modelo tem diferenciais competitivos em relação aos utilizados pelos setores públicos nas vias e nas estradas. Essa tecnologia consegue entregar mais qualidade de cor e muito mais fluxo luminoso, mesmo em potência muito menor. De um lado, a princípio, medida para melhorar a eficiência da iluminação pública é a troca das tradicionais lâmpadas de vapor metálico pelos modelos de LED. Segundo estudos realizados, a opção pelo LED gera economia de no mínimo 50% e, dependendo do caso, pode chegar até 70% de economia na conta de energia do município. Isso significa dizer que o consumo de energia para a produção da mesma quantidade de luz é menor, se comparado aos modelos tradicionais de carga de alta pressão. Além de menos eficientes, as lâmpadas de vapor metálico são muito poluentes, especialmente as de mercúrio.
Outra vantagem do LED é que ele tem menos falhas, logo é menor a chance de postes se apagarem de repente, influenciando diretamente na questão de segurança pública da cidade. Lá do outro, o poder público segue investindo cada vez mais na energia solar fotovoltaica, conforme apontam dados da ANEEL. Em novembro de 2020 foram instalados em prédios públicos uma alta de aproximadamente 40% frente ao registrado no mesmo período de 2019. Não à toa, outros municípios brasileiros e goianos, por intermédio de projetos de lei muito semelhantes, até para não dizer com os mesmos termos ou termos equivalentes, autorizaram a contratação de operações de créditos, empréstimos para investimentos em iluminação pública moderna e eficiente. Cite-se, só para exemplificar, o município de Anápolis e os municípios paulistas de Araraquara e de Jaboticabal, cujas cópias das leis municipais que tratam deste assunto faço juntar a este parecer. Muitas e recentes são as notícias dando conta de que prefeituras, estados, órgãos públicos, inclusive o Poder Judiciário, têm buscado se valer da capacidade de geração de energia elétrica proveniente de painéis fotovoltaicos, como forma de diminuir custos. Transcrevo aqui alguns links de notícias só para exemplificar. Afinal, prefeituras, estados, órgãos públicos, inclusive o Poder Judiciário, também precisam arcar com despesas com o consumo de tarifas de energia. Ou seja, tal qual um consumidor precisa pagar sua conta de luz, a Prefeitura Municipal de Abadiânia também tem gasto fixo mensalmente. E se tem a intenção de o fazer, deve fazê-lo logo, por conta dos marcos temporais estabelecidos na Lei Federal que institui o marco legal de microgeração e mini-geração distribuída, da Lei Federal número 14.300, de janeiro de 2022. Exatamente daí decorre a importância do projeto deste projeto número 34, de 2022. Por fim, senhores vereadores, registra-se que a competência administrativa do Poder Municipal para buscar o que se pretende com o projeto de lei número 34 está disciplinada pelo artigo 62, incisos 1 a 24 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Vejam, artigo 62. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, 1. A iniciativa das leis na forma e casos previstos nesta lei orgânica. Inciso 24. Contrair empréstimos e realizar operações de créditos mediante prévia autorização da Câmara. Consignada a importância e pertinência do projeto de lei número 34 de 2022, registra-se, por fim, que este é legal, é constitucional, é adequado e, finalmente, tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário desta Casa Legislativa. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 34, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 18 de novembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições bancárias para aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina solar fotovoltaica e da outras providências, motivo pelo qual pode-se ter regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação. Câmara Municipal de Abadiânia, esse é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva. Comissão de Constituição e Justiça. A vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, solicitou a esta comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei número 34, de 18 de novembro de 2022. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental desta comissão é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação a aspectos formais e materiais com a Constituição Federal, estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão, que se refere à admissibilidade, não cabendo nesta fase do processo legislativo a emissão de juízo de valor quanto ao mérito do projeto. O mérito deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições bancárias para aquisição de lâmpadas de LED e kits completos de usina solar fotovoltaica e da outras providências.
O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Até a presente, não foram apresentadas emendas, é um relatório. Verifica-se de plano que não há vício de iniciativa e a matéria de competência do Poder Executivo local. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra o óbice de natureza legal ou constitucional, pois em nosso ordenamento jurídico não é vedado ao município legislar sobre o tema. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e escorreita e atende ao contento os preceitos da Lei Federal Complementar nº 95 de 1998. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é medida que se impõe. Ante do exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e com a Lei Orgânica Municipal, voto pela admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Relator da CCJ, vereador Rosemar José da Silva. Votam com o relator vereadora Neuza Jacinto Diniz, presidente da CCJ, e vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, membro da CCJ. Comissão de Finanças e Orçamento. Veio ao exame desta comissão o projeto de lei número 34, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com instituições bancárias para aquisição de lâmpadas de LED, kits completos de usina solar fotovoltaica e da outras providências. Ao projeto não foram apresentadas emendas, é o relatório. Do voto da relatora. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Assim, não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação ao plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe, é com o voto. Na decisão da comissão, ante ao exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 14 de dezembro de 2022. Camila Cristiana Borges, relatora. Vota com relatora Nilton Nunes de Moraes, presidente, e Rodrigo Gomes de Belém, membro. Concluída a leitura, senhora presidente. Inaugura a discussão do projeto de lei número 34 de 2022. Algum edil deseja fazer uso da palavra? Já foi dito tudo no tema livre, né? Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nossos pares. Bom dia, senhor Pereira. Bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia, cada servidor da Câmara Municipal de Abadiânia. Senhora presidente, esse é um projeto um tanto quanto complexo, né? Que tem como fundamento a autorização para que o Poder Executivo possa, junto a instituições bancárias, pegar um financiamento para aquisição de equipamentos destinados à modernização da iluminação pública com tecnologia de LED e aquisição de kits de energia solar fotovoltaica. Beleza. Eu não sou especialista em eletricidade, entendo que é um valor um tanto quanto alto, o valor de 13 milhões e 400 e poucos mil. Contudo, eu acredito que está bem especificado nesse projeto que é até esse valor e é uma autorização. Qual que é o passo? O Poder Executivo, depois, caso seja autorizado esse projeto, né, seja aprovado, aí com essa autorização, mais a documentação expressando a real necessidade de fazer essas trocas das lâmpadas por lâmpada de LED, e não só em Abadiânia, mas em todos os distritos, e também colocar os kits de energia solar. Ele vai na instituição financeira, a instituição financeira vai abrir a linha de crédito naquele valor, e após isso vai ser aberto licitação para que a empresa que tiver interesse, né,
faça a sua proposta. E aí, se não me engano, nesse tipo de caso, a licitação é na modalidade menor preço, então está autorizado até 3 milhões e poucos, mas se alguma empresa falar que é 5 milhões, 8 milhões, consegue fazer em toda a cidade, aí é a empresa que ganhar a licitação que vai pegar o serviço e vai ser utilizado o valor específico que estava na licitação. Beleza, passado isso, a gente tem que debater aqui 3 pontos muito importantes. É um valor alto? Entendo sim que é um valor muito alto. Contudo, o custo-benefício que vai trazer para o município também é de extrema importância para o município. Não só hoje, mas para as próximas gerações, que vão ter uma economia muito grande. Segundo ponto, o Código Tributário estabelecia lá, sim, investimento na iluminação pública. Contudo, eu acredito que no Código Tributário não constava a compra desses kits de energia solar, certo? E eu repito, não sou especialista, então não sei o valor, então não vou falar algo que não está fora da minha alçada. Então a gente tem que ver de forma técnica quais são os valores, e igual eu falei, a gente vai ter a oportunidade de realizar nosso dever de fiscalizador, caso seja aprovado, acompanhar cada passo, junto à instituição financeira, junto ao processo licitatório. Então, eu acredito que só com a verba que aumentou do Código Tributário, não seria capaz de realizar todos esses investimentos. Segundo ponto. Terceiro e último ponto. Quando a gente entrou em 2021, o orçamento era de 56 milhões. Para esse ano foi para 68, algo nesse, não me recordo ao certo, mas algo nesse valor. Já aprovamos para o ano que vem 98. Então a tendência do município é crescer. Então entendo que é um valor alto de empréstimo, mas no meu ponto de vista, o município vai ter totais condições de pagar esse financiamento. Então eu acredito que não prejudicaria a próxima gestão que assumir, passado o mandato dessa legislatura, de 2021-2024. Então, esses são os 3 pontos que eu estou debatendo e justificando o meu voto. Pensado nisso, meu voto vai ser favorável. Lembrando, só fazendo uma coisa, lembrando que aqui somos 11 vereadores, todos trabalham muito em prol de toda a população badianense. Às vezes temos entendimentos divergentes, mas isso é bom para o desenvolvimento do município. Aqui cada um é dono da sua cadeira, cada um vota do jeito que bem entender, né? Então eu só estou fazendo essas explanações para justificar o meu voto. O dos colegas, cada um vota de acordo com o que entender. Vereadora Camila. Samuel, achei importante o seu esclarecimento, né? E sim, quando está descrito até aquele valor, a gente assusta, né? Porque não é um valor alto, mas é aquilo que o senhor disse, né? Isso vai depender da empresa que vir, é o menor valor, e assim, eu acho que também tem os pontos além desses que o senhor citou. Eu continuo afirmando que é um investimento, que é um custo-benefício a longo prazo, vitalício, né? E quando se fala em LED, ainda que a gente não tenha conhecimento técnico, saber exatamente como funciona, a gente sabe o básico, que a manutenção dessas lâmpadas são menores, né? Elas têm uma durabilidade muito maior. Além foi descrito aqui no parecer jurídico, o impacto ambiental que isso gera, não tem como deixar de falar, né? Também a questão da segurança. Tira por base, ali na praça, né, que é conhecida como Praça do Juarez, que foi feita aquela troca, a gente observa a qualidade, a diferença em relação a outras vias, outras praças. Então, assim, também não vejo dificuldade, também respeito a colocação dos colegas vereadores Renato e Vando. A gente está aqui realmente para fazer essas análises, a gente acerta, a gente erra, mas nesse momento também eu já adianto que sou favorável. Vereador Rodrigo. Senhora Presidente, senhores colegas vereadores, não poderia de explanar o meu parecer diante deste projeto, conforme foi dito pelo colega vereador Samuel e também pela colega vereadora Camila. De suma importância a instalação dessas lâmpadas de LED em nosso município, para que a gente possa reduzir
o gasto da máquina pública, né, com o gasto da energia sendo pago para a ente, sendo que a gente tem essa energia solar, né, que é infinita, que a gente pode estar captando ela e revertendo ela em iluminação pública, e também a instalação da usina fotovoltaica, consequentemente, para que a gente possa diminuir, né, o gasto dos prédios públicos com o consumo de energia elétrica fornecida pela AEM, que consequentemente vai ser equatorial daqui a um tempo. A gente não sabe como que vai ser o regimento dessa empresa, então a gente está pensando no futuro. E conforme foi dito pelo colega vereador Ilvanei, acredito que não vai gerar um desgaste financeiro para o município essa parcela que vai ser paga a longo prazo, né, pelo poder público, sendo que o benefício será maior. E cabe a nós, vereadores, fiscalizar, participar desse processo licitatório, né, para que a gente possa verificar, porque conforme foi dito, vai ser o menor preço. Eles fizeram um estimado, não quer dizer que seja esse valor. Provavelmente vai ter valores inferior, até 3, não quer dizer que seja, né, o percentual conforme está descrito naquela planilha que foi elaborada pelo engenheiro, né? Então cabe a nós averiguar, acompanhar esse projeto e, né, o que é bom a gente tem que falar e o que é ruim também. Mas acredito que esse projeto venha trazer mais benefícios do que prejuízo para o nosso município. E desde já eu digo que sou favorável ao projeto. Vereadora Neuza. Então foi muito bem explanado, que até mais com Samuel, Camila e Rodrigo. A tecnologia nós temos que acompanhar ela, senão nós ficamos para trás. Eu vejo assim que hoje mesmo eu estava ouvindo, a pessoa que não acompanha a tecnologia, ele vai acabar atrasado. Então a gente está vendo como foi expresso que vem uma empresa, não quer dizer, né, que vai ser aquele valor X, é o menor preço, e nós fiscalizar, né, da forma que já foi dito, é o dever nosso, e a melhoria para o nosso município, isso é muito bom. Então, essas minhas palavras. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Ilvanei. Como eu já disse no meu tema livre, já explanei, ouvindo os colegas vereadores, fortalece mais a posição da gente do voto. Eu acredito nesse projeto, é um projeto, claro, se a gente for analisar direitinho, é muito dinheiro envolvido, mas se for assim, a gente não pode ir lá na loja também comprar um carro financiado, para a gente ficar com medo de pagar, né? E eu tenho certeza que o município, pelas referências, pela administração, vai conseguir. A nossa cidade vai ficar bonita. E o que eu espero, que eu quero, uma Badinha bonita, melhor cada dia para o nosso futuro. Quero ter orgulho desse voto que eu aqui hoje. Vou cobrar, não é porque eu sou da base do prefeito que eu não vou fiscalizar, não. É um projeto, igual o Samuel falou, dona Neuza, muito importante para a nossa cidade. Então ele não vai ficar só no papel, não. Ele tem que ser feito e ser cumprido, executado. Isso é a nossa função. Muito obrigado. Vereador Vando. Eu concordo com os novos vereadores, a justificativa é aceitável, né? Só porque eu estou desconcordando com isso só por... Eu quero bem da Badiane, como todos vocês. Só porque, pensando e analisando direitinho, de ontem para hoje eu tive uma noite para refletir relacionado a tudo isso. Como meu voto não vai significar muita coisa, só quero lembrar a vocês uma coisa. Engraçado que eu, por exemplo, em março eu termino um financiamento que eu fiz lá na Caixa Econômica. E aí, terminando em março, o meu financiamento, eu vou lá para fazer outro financiamento. Aí, como a Caixa tem uma lei interna, né,
Aí eles vão me liberar o crédito quantos meses? Até o final do meu mandato, será? Ou vai me financiar até mais 1 ano ou 2 anos? Então, se eu chegar na Caixa em março, eu quero um financiamento aí de 20 mil, eles vão elaborar, analisar, né? E vai fazer um empréstimo constante, em riba daquilo que eu posso, até no final do meu mandato. Então é isso que me deixa intrigado relacionado a isso, né? Porque se eu for lá e fazer um financiamento para pagar daqui 3 anos, eu não tenho segurança, porque o meu mandato termina em 2024. Aí será que alguém vai pagar por mim? Qual a segurança que eles vão fazer para mim? Então essa é a minha dúvida. Eu acho assim, ó, não... É um desenvolvimento da cidade, claro, todo mundo sabe disso. Lâmpada de LED vai ficar linda, eu defendi o Código Tributário por causa disso, acreditei no projeto, votei a favor, só porque eu sou contra essa dívida desse tamanho, para deixar aí o município endividado. É só isso, é minhas palavras. Mais alguém quer fazer o uso da palavra? Declaro encerrada a discussão, coloco em votação. Como vota a vereador Ilvanei? Favorável. Como vota a vereadora Camila? Favorável. Como vota a vereadora Neuza? Favorável. Como vota o vereador Renato? Desfavorável ao endividamento do município. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável. Como vota o vereador Rosemar? Favorável. Como vota o vereador Samuel? Favorável. Como vota o vereador Vando? Desfavorável. Aprovada, a matéria será inclusa na pauta da próxima sessão para uma segunda votação. Não havendo mais matérias em pauta, declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. Desejo meu bom dia a todos.